Muito bom dia, então, terceiro ano do ensino médio. Sejam bem-vindos de volta após esse recesso de uma semana que vocês tiveram. Bem-vindos ao segundo semestre do ano letivo de 2020. Ainda continuamos com ele por um período de forma remota, não presencial, tá? Atividades online. E para continuar o estudo da matemática financeira, eu preparei aqui um vídeo hoje sobre o estudo do juro. Juro simples e juro composto, certo? Primeira coisa, então, que nós precisamos deixar claro para vocês, o que é a ideia de juro? Aonde surge essa ideia? Por que existe o termo juro? Quando nós fazemos qualquer operação financeira, né, um empréstimo ou qualquer coisa nesse sentido, uma compra parcelada, um pagamento com cheque, alguma coisa nesse sentido, uma forma de garantir que quem emprestou, quem pagou, quem financiou, receba esse valor corrigido mensalmente, é a aplicação de juros, certo? Então, o juro é uma compensação financeira como forma de garantia sobre qualquer operação que envolve crédito, débito ou alguma operação nesse sentido, tá? Vamos trabalhar com a ideia de operação e a ideia de juro. Nós temos que entender bem esse esqueminha aqui, certo? Começando aqui por baixo, ó, nós temos um capital inicial. Eu quero investir esse capital. Esse capital ele pode ser investido a uma determinada taxa de juro, que é o que ele vai aumentar ou crescer ou que vai amortizar todo mês, certo? Aplicando esse capital a uma porcentagem de juro, tá? Uma porcentagem mensal, uma taxa, durante um determinado tempo, esse capital vai produzir um acréscimo. Esse acréscimo pago se chama juro. Somando esse acréscimo, que é o juro, com o capital que você tinha no início, você vai ter o montante, certo? Que é o resultado final da sua aplicação financeira. Então, mais ou menos esse esquema aqui é o esquema que rege a ideia que envolve tanto o cálculo de juros simples como o cálculo de juro composto. Qual é a principal diferença que nós estabelecemos entre o juro simples e o juro composto? O juro simples, tá? Esse valor que vai crescer aqui, ele sempre vai incidir sobre o valor inicial. O juro composto, que é o valor que vai aparecer aqui, ele sempre vai aparecer sobre o novo montante, que é por isso que a gente chama ele de juro sobre juro. Como que eu vou trabalhar o cálculo do juro simples? O que seria esse juro simples? Então, o juro simples é aquele aplicado sempre sobre o valor inicial da operação financeira. Para calcular juros simples, nós utilizamos primeiro a formulazinha para calcular o juro, que é o J igual a C vezes I vezes T. J indica o juro, o C indica o capital investido, o I indica a taxa de juro e o T indica o tempo, certo? De modo geral, então, nós podemos dizer que juro é igual a capital vezes taxa vezes tempo. E o montante, no resultado final, é o capital mais o juro. Para entender um exemplo, eu coloquei aqui que a Simone fez uma aplicação no valor de R$1.000 durante 7 meses, a taxa de juro de 0,65% AM, que é ao mês. Podemos calcular o montante obtido pela aplicação da seguinte maneira. Então, eu preciso saber para calcular o juro, o capital, o tempo e a taxa, certo? Então, o capital que ela aplicou, R$1.000. O tempo, 7 meses. A taxa de juro, 0,65% ao mês. Um detalhe importante. O tempo e a taxa de juro têm que ter a mesma unidade de medida. Se aqui está em mês, aqui está em mês. Se aqui está em ano, aqui está em ano. Se aqui está em dia, aqui tem que estar em dia. Não pode ser unidade de tempo diferente. Outro detalhe importante. Como a porcentagem é uma divisão por 100, eu sempre vou trabalhar com a taxa de juros na forma decimal, ou seja, vou pegar esse 0,65 e dividir ele por 100, certo?
que vai dar 0,0065. Colocando esses valores na fórmula, eu vou ter o capital, que é 1.000, vezes a taxa de juros, que é 0,065, vezes o tempo, que é 7, vai dar 45,5. O que é esse 45,5? É o juro que rendeu sobre R$1.000, certo? Agora, para mim poder calcular o capital, tá? Eu vou pegar o quê? 1.000, o montante. Eu vou pegar o capital, que é 1.000, mais o juro que foi acrescido, que é de 45,5. Somando 1.000 mais 45,5, no final desses 7 meses, o montante dela vai ser de R$1.000, R$ 1.045,50. Já o juro composto, que é aquele que sempre vai utilizar o novo valor, que a gente também chama de juro sobre juro, que ele é muito comum ser aplicado em financiamentos, em crédito consignado, tá? Em compras parceladas, normalmente efetuadas com instituições financeiras e bancos privados, tá? Ele, para ser calculado, nós chegamos direto no montante. Então, nós temos o capital vezes 1 mais I vezes T. Da onde saiu esse 1 aqui? Por que 1? Vocês lembram que lá no exemplo passado, para transformar a porcentagem em taxa decimal, eu dividi ela por 100, certo? Então, se eu dividir 100% por 100%, eu vou ter quanto? Vou ter 1. Então, esse 1 que saiu aqui é justamente o 100%. É justamente o juro que vai estar sendo inserido sobre o montante do mês passado. Então, o I continua sendo a taxa e o C continua sendo o capital elevado ao tempo. Então, se eu quero calcular o juro composto, eu vou achar direto o montante, que vai ser o capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Para exemplificar um pouquinho isso aqui, eu coloquei assim. Thalita aplicou R$ 2.580 a taxa de juro composto de 3% ao mês durante 3 meses. Podemos calcular o montante obtido ao final dessa aplicação da seguinte maneira. Então, olha só, peguei a formulazinha do juro. Montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. Troquei o capital por 2.580, o 1 permaneceu, dividi o 3 por 100, que deu 0,03, que é essa taxa de 3%, e elevei no expoente 3. Primeira coisa que eu vou fazer, somar o que está entre parênteses, 1 mais 0,03. Vai dar 1,03 elevado no expoente 3. Entre multiplicação e potência, primeira potência, 1,03 elevado no expoente 3. Isso eu vou fazer na calculadora, certo? E vou manter esse resultado na tela da calculadora, da seguinte maneira, observe. Então, eu vou ter aqui 1,03 elevado no expoente 3, igual. Eu não vou zerar a calculadora e usar valor aproximado, tá, gente? Eu vou pegar esse resultado aqui direto e vou multiplicar ele por 2.500... Opa, deixa eu arrumar aqui. 2.580, para ter um valor mais exato. Que deu quanto? 2.519,23 aqui, que nós arredondamos aqui para 4, por quê? Porque aqui a terceira casa decimal é 5 ou maior que 5. Sendo aqui 5 ou maior que 5, eu vou arredondar ela sempre para cima. Então, aqui no juro composto, não é necessário eu somar com o capital inicial, porque ele já vai direto pro montante, certo? Gostaria, sim, de que vocês assistissem essa videoaula, fizessem as atividades propostas que foram lá no plano de ensino, são poucas atividades, exercitem os cálculos de juros simples e juro composto, e qualquer dúvida, eu estou à disposição, pode me chamar no WhatsApp. Um abraço a todos, tudo de bom.